Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês um vídeo muito especial, né? Algumas pessoas, na verdade não, várias pessoas me pediram para falar sobre ela, que é a besta de Gévaudan. Isso mesmo, a fera que aterrorizou aí a França no século XVIII. Então você que é novo nesse canal e gosta do conteúdo que eu faço aqui, já se inscreve, deixa o like, vai compartilhando esse vídeo, que isso já ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube. E também, se você quiser e puder, claro, você também pode virar membro deste canal. Tem um botão aí embaixo escrito Seja Membro, onde você pode apertar. É um valor extremamente acessível, R$8, estou valendo menos que um coco na praia, um churros e um pastel com caldo de cana, rapaz. Olha aí a minha situação. Então, se você quiser, você pode virar membro, você vai ter conteúdo exclusivo, vou estar falando seu nome aqui no canal, vou estar colocando você no grupo VIP, no WhatsApp, enfim, tem benefícios aí, é mais benefício do que o Beto Carreiro outro. Então, se você quiser, vai clicando aí. Enfim, ajuda também a gente a chegar nos 5.000 inscritos, porque nessa meta eu sei que vocês são incríveis e logo logo nós vamos bater. Agora sim, sem mais enrolações e sem delongas, vamos para o vídeo. Pois é, pessoal, onde é que eu estava com a cabeça que eu ainda não tinha falado sobre esta criatura que aterrorizou a França no século XVIII? A besta de Gévaudan, um dos casos mais conhecidos e documentados de lobisomens que nós já tivemos, né, conhecimento no nosso grande mundo. Pois é, e eu já falei que fiz tantos vídeos falando sobre licantropia, mas não tinha falado sobre a besta de Gévaudan. Peço mil perdões a vocês, grandes excelências deste canal. Mas enfim, né? Entrando aqui de cabeça nesse assunto, a identidade dessa criatura, pessoal, até os dias de hoje, acredite se quiser, permanece um grande mistério. Pois é. Gévaudan, vou contar a história para vocês, né, de como foi que isso começou e como foi que terminou a história dessa criatura, segundo o que dizem, tá? Gévaudan, 30 de junho de 1764. Jane Bowlet, uma garota aí de 14 anos de idade, pastoreava um bando de ovelhas próximo à sua residência, como costumava fazer diariamente, né, todo dia ao pôr do sol. De repente, a jovem foi surpreendida por uma criatura grande como um bezerro, com um pescoço robusto, orelhas eretas e uma cauda muito grande. A última coisa que a garota viu foi uma mandíbula cheia de dentes, com ambos os laterais longos, né, os caninos, e bastante afiados, dilacerando a sua garganta de forma voraz. Pois é. Esse foi o primeiro caso registrado de um ataque da besta de Gévaudan. Uma fera que amedrontou a antiga província de Gévaudan, né, departamento moderno da Lorraine e parte do Alto Loire, entre os anos aí de 1764 e 1767. Pois é, pessoal, segundo um estudo divulgado aí em 1987, juntando registros coletados de igrejas, cartas pessoais, certidões aí de falecimento e publicações de jornais, historiadores aí descobriram que aproximadamente 200 pessoas foram atacadas por essa criatura, sendo 113 delas mortas e 98 parcialmente devoradas, ou seja, foi muita gente mesmo. Diversos relatos constataram que a besta se assemelhava a um lobo gigante, mas a natureza dos ataques dessa criatura não condiziam com os ataques de um lobo comum. É aí que começa o mistério. O pânico da população e o preço pela cabeça desta criatura cresciam gradativamente, e após algumas caçadas mal sucedidas, acabou por forçar o rei Luís VI a tomar uma medida drástica, oferecendo uma recompensa bastante generosa em troca da cabeça dessa besta, né, que estava aí aterrorizando a população. 6.000 libras francesas, convertendo aí para os valores de hoje em dia, né,
seria algo aproximadamente a R$ 1 milhão, ou seja, uma boa grana para matar um lobisomem, né? Olha aí. Depois o pessoal me pergunta por que tinha tanto caçador nessa época. Mas voltando aqui. Após tomar conhecimento desses ataques, o rei contratou diversos caçadores, né, para poder resolver esse problema. Mas nenhum obteve sucesso. Isso mudou até ele encarregar o caçador François Antoine, de 71 anos de idade, olha aí, juntamente com seu filho, né, de matar essa criatura. Ou seja, teve que um ancião teve que matar ele, né, porque o pessoal não estava dando conta. A outra parte dessa história aí, no caso, a Senhora de Gévaudan. No dia 11 de agosto de 1765, Mary Jane Wallet, não é a Mary Jane do Homem-Aranha, tá? Uma jovem de 19 anos que trabalhava como serva de um padre, estava caminhando alegremente com a sua irmã Therese, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, quando foram surpreendidas pela criatura. Mary Jane rapidamente desferiu uma lança no peito do animal, fazendo-o gritar e atirar-se na água, rolando aí várias vezes antes de desaparecer. Anthony, né, o caçador a serviço do rei, se dirigiu até o local do ataque, vendo a lança ensanguentada usada pela mulher. O caçador então apelidou-a de Senhora de Gévaudan, após sobreviver bravamente ao ataque da fera. Foi uma das poucas que conseguiu escapar aí da presa, né, das garras literalmente dessa criatura. A coisa foi tão, né, o feito foi tão grande que até uma estátua foi erguida em homenagem a esse evento, criada pelo artista Philippe Capelin e localizada em Alvres, uma comuna francesa situada aí no departamento de Val-Haute-Saône. Eu acho que o meu francês está bem ruim, viu, pessoal? Vocês me desculpem aí. Agora falando do desfecho, né? Como foi que terminou essa história da besta de Gévaudan? Como foi que essa criatura teve o seu fim, segundo que tem essa notícia, né? Nos registros aí. A morte da fera. No dia 20 de setembro de 1765, Anthony atirou em um lobo que condizia com as características da criatura. O homem foi premiado com uma recompensa em dinheiro, é claro. Ganhou também títulos de nobreza e outros prêmios pelo seu grande feito. O cadáver da fera foi então empalhado e enviado à corte. Apesar, né, do animal ter sido morto, novos ataques começaram a ser registrados em dezembro daquele mesmo ano. Diferentemente da outra vez, essa criatura não tinha medo de gado, como era o caso da outra, né? A primeira fera tinha aí um histórico de ter medo de gado, não uma coisa bem sem sentido. Em meados então de junho do ano de 1767, o nobre da região organizou então um grupo para exterminar de uma vez por todas a criatura, né? Que ainda estava assustando, estava atormentando a população. Um dos membros desse grupo, o caçador John Chester, foi o responsável pelo abate da segunda besta. Já tinha uma segunda besta aí. Ela teria permanecido imóvel, onde John estava, e o caçador usou uma bala de prata, que foi benzida por um padre para matá-lo. Olha aí, isso bate bem com o vídeo que eu fiz a respeito aí da questão dos lobisomens, né? Que não é só a bala ser de prata, você tem que fazer toda uma preparação para realmente aquela bala ter uma eficácia. Fora que você tem que acertar no ponto vital, não adianta sair atirando ao vento que não vai resolver. No caso, o caçador então acreditava piamente que a criatura se tratava de um lobisomem. Foi o primeiro que teve aí um bom senso de entender que ele estava lidando com uma criatura sobrenatural. Após então uma autópsia no animal, foram encontrados restos humanos dentro do seu estômago, comprovando que o animal era, enfim, o responsável pelas mortes. Ou seja, terminou o mistério, né? Ou será que não? Agora vamos falar um pouco sobre as teorias e a identidade desta criatura, né? Segundo o que o pessoal comenta por aí. Muitos pesquisadores acreditavam que a criatura poderia ser uma hiena africana, que não tem absolutamente nenhum sentido, né?
Se levado para um lado mais popular e fantasioso, muitos descreveram como algum predador pré-histórico ou um lobisomem, que é o que o pessoal acredita mais. Devido a alguns casos de decapitação das vítimas, também surgiram as hipóteses de se tratar de um serial killer humano, então um cara que estava matando, pois tal forma de ataque não era comum entre os animais. A teoria mais plausível é que realmente uma onda de ataques de lobos, que era bastante comum na região, era o que estava acontecendo, só que os ataques, eram bem estranhos para ser um lobo. O que coloca essa hipótese à prova são as frequências dos ataques e a ausência de casos de raiva entre as vítimas, que dificulta muito essa questão. Ou seja, pelas pesquisas aí, pelo que você encontra de registros históricos, a criatura se tratava sim de um lobisomem, foi um dos casos, não o primeiro, mas um dos casos mais famosos que ficou conhecido aí, de licantropia, que realmente foi usado então uma bala de prata para a criatura realmente ser abatida, Os caçadores realmente conseguiram, os caçadores não, o caçador em si teve a ideia de realmente utilizar de um artifício mais peculiar para poder resolver a situação, já que as pessoas não entendiam que se tratava de um lobisomem, apesar de que nessa época ainda se vivia na Idade das Trevas. Então esse tipo de coisa era muito comum, ataques de lobisomem, de vampiro, dentre outras criaturas que andavam livremente, livres, leves e soltas pelo mundo sem nenhum tipo de preocupação. Então nessa época os caçadores eram muito valorizados, muito bem pagos e até protegidos pela igreja. Hoje em dia isso não existe, praticamente não existe mais, Ainda existem alguns pequenos grupos, mirrados mesmo, de caçadores que são sobreviventes, que ainda tem algum tipo de financiamento, o que já está se acabando também. Fora os descendentes dos templários, que ainda sobrevivem nos dias de hoje, que nas sombras ali, na surdina, ainda caçam essas criaturas, tá? Enfim, pessoal, essa foi a história da besta de Gévaudan, para você que não conhecia essa criatura, para você que conhecia e estava louco aqui para que eu falasse sobre ela no canal. Tá aí seu desejo realizado. Se você assistiu o vídeo até o final, comenta aí, narrador, vi até o final, que eu vou deixar um coração e mandar um salve para você. E se você gostou desse trabalho que eu faço, se inscreve, vai deixando o like, compartilhando. Não custa nada, de graça, tá? Você não vai perder seu dedo se você clicar no botão. Enfim, pessoal, este foi o vídeo de hoje, com essas palavras românticas, que eu vou me despedindo de vocês por hoje. E até breve, meus pequenos.